Muito bem, meus irmãos, vamos abrir mais uma vez a palavra do Senhor na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Segunda a Timóteo, capítulo 3, do versículo 10 até o versículo 17. Estejamos com os nossos olhos e corações voltados ao texto sagrado, a fim de que possamos conhecer mais do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10 ao 17, assim diz a palavra de Deus. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Feche seus olhos. Louvado e agradecido seja o Deus Altíssimo. E nesta manhã nós rogamos, ó Deus, que Tu, Pai, possa nesse instante nos conceder de conhecer mais da Tua palavra inspirada, de verificarmos, ó Deus, nesse livro, nessa carta, aquilo que o Senhor, de modo tão maravilhoso, inspirou os Teus servos a escrever. Conduza, sim, Senhor, esse momento para a Tua honra e glória e edificação da Tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus queridos, pode acontecer que o coração do homem, voltado para o desejo de agradar pessoas, ajuste o seu discurso, a sua palavra, o seu ensino, aquilo que estava para dizer, simplesmente para agradar alguém. Eu me lembro, há alguns dias atrás, eu estava conversando com uma pessoa e ela queria defender o ponto de que todas as tradições cristãs ou ditas cristãs são igualmente válidas. E aí, por coincidência, por assim dizer, essa pessoa foi citar exatamente o caso de uma família de testemunhas de Jeová que ele conhecia. Ele disse: veja só, pastor, tem um pessoal aqui que é testemunha de Jeová. A Bíblia é a mesma. Aí eu parei o que ele disse assim, eu disse: não, rapaz, o que eles usam é exatamente outra Bíblia, chamada de tradução do Novo Mundo. Aí ele fez: exatamente isso que eu estava dizendo, pastor. Aí eu disse: tá certo, meu querido, tá certo. E aí, eu precisei cortar ali a conversa, eu tinha outros afazeres, mas sou muito curioso porque ele rapidamente percebeu o problema que ele tinha entrado e precisou adaptar ali o discurso dele
para que eu não precisasse, naquele momento, dar uma aula para ele sobre as diferenças que estão na distorção novo mundo, chamada de versão, porque de fato é uma distorção. Mas assim como ele, acontece com a gente. Às vezes a gente está em uma conversa com alguém e, para não ter problemas, para não causar algum tipo de desconforto, ou a gente se cala sobre determinado assunto, ou muitas vezes a gente simplesmente muda uma coisinha aqui e outra ali. Em geral, meus irmãos, é bem verdade que essas mudanças não são tão importantes. Mas, meus irmãos, a história tem nos mostrado que não é bem assim. A história tem nos mostrado que, na realidade, muitas pessoas têm adaptado o seu ensino, o seu discurso, por que não dizer muitas igrejas, para se acomodar, para se conformar com o pensamento deste século, com a forma de vida deste século. Não se preocupem, meus irmãos, o telhado está firme e forte, nós vamos continuar aqui juntos. Vocês conseguem me ouvir aí atrás? Atrás, não. Não está ouvindo, Rodrigo? Ajuda aí. Atrás. Eu estou perguntando, eles estão dizendo? Estão me ouvindo, meus irmãos? Mais ou menos? Ok. Então vai lá, Matheus, ajuda aí. E agora, chegou aí? Vamos. A gente tem som suficiente para vencer essa chuva. Podem ficar tranquilos. Ok, vamos lá. Então, meus irmãos, é verdade que muitas pessoas têm buscado adaptar o seu discurso, o seu ensino por causa do mundo. Na verdade, nós poderíamos pensar que muitos têm adaptado o seu discurso não somente para agradar os outros, mas também, preste atenção aqui, para agradarem a si mesmos. Quantos que você conhece que caminhavam bem na igreja, mas talvez alguma coisa aconteceu na sua trajetória e que por causa daquilo que aconteceu, eles começaram a mudar aquilo que diziam. Eu não preciso citar nomes, mas muitas vezes acontece de pessoas, e eu conheço bem, que defendiam com toda o vigor, por exemplo, o casamento. Defendiam que o casamento precisa ser um só, que o homem e a mulher precisam viverem unidos, até o dia que vivenciam um divórcio. E eu já vi mais de uma vez pessoas mudarem a sua teologia do casamento por causa da experiência do divórcio. Já vi pessoas mudarem o seu entendimento sobre a salvação por causa de uma situação com seus filhos ou coisa do tipo. Meus amados irmãos, nesta manhã nós vamos considerar que realmente não é fácil defender a verdade. Defender a verdade com todo o nosso vigor pode nos trazer problemas. Na verdade, verificaremos que certamente nos trará problemas. Porque as pessoas não querem que nós apontemos os seus erros, que nós mostremos os caminhos que estão falando ou fazendo de errado. E isso não apenas hoje. Quando lemos esse texto que acabamos de ler, nós estamos inseridos no capítulo 3, quando o apóstolo Paulo está confrontando o ensino dos falsos mestres em relação à verdade. Os irmãos viram isso no domingo passado, quando ouviram a exposição do início do capítulo 3, que falava, por exemplo, no versículo 2, que os seres humanos serão
egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder da própria piedade. E Paulo diz: fique longe destes. Meus irmãos, agora no versículo 10, o apóstolo Paulo muda a direção do que havia dito, e ao invés de focar nas características desses apóstatas, desses que mudaram a verdade de Deus por causa dos seus próprios pecados, da conformidade com este mundo, ele se direciona para Timóteo ao falar da vida de Timóteo e também nos dando aqui um exemplo do que é ser um verdadeiro cristão e um verdadeiro mestre, um verdadeiro pastor, um verdadeiro líder. Portanto, ao invés de nos deixarmos levar pelos falsos ensinos, muitas vezes atraentes da mudança da verdade de Deus, veja o versículo 6, que diz assim, olha: pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecado, que são levadas por todo tipo de desejos. Aqui o apóstolo Paulo parece tratar de algo muito específico, mas que também nos serve hoje. Pessoas que são convencidas do ensino maligno, que são convencidas das injustiças, exatamente porque a sua vida é uma injustiça, porque a sua própria vida não está em conformidade com as Escrituras, ela negará as Escrituras. E Paulo usa o caso de mulheres, não que simplesmente elas vivenciem isso, homens também vivenciarão. Certamente ele traz aqui algo específico do que acontecia ali em Éfeso, até porque havia sim uma forte presença feminina dentro dos cultos pagãos em sacerdotisas, e Paulo deseja suprimir essas coisas, deseja conter esse movimento, nós poderíamos dizer, o movimento feminista da época aí de Paulo e Timóteo. Paulo está contra isso. Hoje também nós somos chamados a nos levantar contra isso. Muitos que tentam adaptar o discurso cristão com visões contra a palavra de Deus. Agora entendam, geralmente isso se dará de forma sorrateira, diz Paulo, de forma um tanto quanto imperceptível. Mas para aqueles que conhecem a palavra de Deus, que estão firmados na palavra, não se enganam, porque o Espírito Santo lhes assegura que perseverarão. É nesse sentido que o versículo 10, como até o versículo 17, nós veremos o chamado do cristão à perseverança nos sofrimentos e na palavra de Deus. Nos sofrimentos, porque estar firme na verdade nos levará ao sofrimento, e na palavra de Deus, porque é a fonte original da verdade, da justiça. Meus queridos, primeiramente, o apóstolo Paulo trata exatamente da perseverança que devemos manter no sofrimento, ou nos sofrimentos relacionados à nossa certa intransigência com a verdade, em nos mantermos firmes no posicionamento daquilo que a Bíblia diz e nada mais. Veja o texto novamente. Paulo diz: mas você, na versão Almeida, revista e atualizada, usa a expressão tu, porém.
A mesma que vai ser usada no versículo 14 também. Tu, porém. No texto grego dá exatamente essa ideia. O apóstolo Paulo usa o versículo 10 e o versículo 14 como marcas daquilo que contrastam o falso mestre, o falso cristão, do verdadeiro cristão, do verdadeiro mestre. Porque ele diz, estes vivem de enganos, vivem com todas essas características pecaminosas. Aí ele fala, tu porém, mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Paulo traça 9 características relacionadas à perseverança do crente diante deste mundo. Nós podemos inclusive reagrupar essas 9 características em 3. A primeira, com respeito àquilo que poderemos dizer que tem a ver com a doutrina e a piedade da doutrina. Esse primeiro grupo, chamado de ensino, conduta e propósito. Meus irmãos, eu já falei isso e eu volto a enfatizar. O que Paulo está nos ensinando aqui é um compromisso que Timóteo deveria ter de continuar a ensinar aquilo que ele recebeu do apóstolo Paulo, que também recebeu dos apóstolos e de Jesus Cristo. Afinal, os irmãos lembram na primeira carta de Paulo aos Coríntios, quando o apóstolo Paulo, explicando sobre a ceia do Senhor, diz, o que eu recebi, também vos entreguei. Essa é a ideia. Há um fio condutor do ensino das Escrituras Sagradas. Há um fio que nos leva a considerar que o que cremos hoje deve ser aquilo que criam os nossos pais no passado. Precisamos entender isso com muito cuidado. Os amados irmãos que estão comigo no curso de liderança, inclusive terça-feira tem vídeo novo, fiquem atentos. Lembram bem quando nós discutimos um pouquinho sobre a doutrina do sola scriptura. E esse texto que vamos ver aqui é um dos textos mais importantes sobre essa doutrina. Meus irmãos, a doutrina do sola scriptura, muitas vezes no meio evangélico, de forma completamente equivocada, tem sido tratada como a doutrina do nuda escritura. Qual é a diferença? A doutrina do nuda escritura, defendida por alguns movimentos radicais do período da Reforma, dizia o seguinte: precisamos reestabelecer a palavra de Deus como centro da igreja. Para fazermos isso, simplesmente precisamos dar um delete, precisamos negar, excluir tudo o que foi dito do século XVI para trás. Tudo. E ficar somente com a Bíblia. E agora, a partir do que nós estamos lendo, nós levantaremos o nosso próprio edifício. O nu da Escritura nega completamente a conexão entre os cristãos durante a história da igreja. Como se por acaso o Espírito Santo de Deus tivesse entregue a revelação das Escrituras, a revelação especial, a palavra de Deus, aos apóstolos, aos discípulos do primeiro século, e como se ele tivesse cochilado do segundo século até o 16º século, e então, despertado desse sono, e agora finalmente levantado a igreja, mais uma vez, para ler a Bíblia, que nunca tinha sido lido anteriormente. Isso está completamente errado. Infelizmente,
hoje muitas pessoas pensam assim e tentam dizer como que se nós tivéssemos de nos fundamentar pela Bíblia individualmente. Mas não é isso, de modo algum, que creem os cristãos. Por outro lado, a doutrina do sola scriptura, que é um dos fundamentos da doutrina evangélica, eu não diria nem a doutrina reformada, porque muitos que não são reformados subscrevem o sola scriptura. Ela diz que a Bíblia é de fato a nossa única regra infalível de fé e prática. Mas a tradição dos ensinos de nossos irmãos da igreja durante os séculos deve ser conhecida, deve ser estabelecida para hoje também, contanto que ao verificarmos da palavra, isso esteja em acordo com ela. Há uma relação de verificação, coisa que fizeram, por exemplo, os irmãos de Bereia. Lembram disso? O apóstolo Paulo elogiou os irmãos da igreja de Bereia, porque enquanto ele ensinava, eles verificavam nos rolos, muito provavelmente do Antigo Testamento, né? Certamente do Antigo Testamento, para saber se aquilo que Paulo trazia, o ensino de Paulo, era realmente aquilo que constava nas Escrituras. Eu consigo imaginar que Paulo, diante da sabedoria que Deus lhe havia concedido, poderia citar longas passagens das Escrituras de cabeça. Meus irmãos, pode parecer muito distante para a gente isso, mas enquanto inclusive eu estudava o texto, alguns comentários, coisa de um século atrás, até menos que isso, havia muitos e muitos irmãos, teólogos, pastores, que simplesmente conseguiam dizer qualquer texto da Bíblia de cabeça. Você dissesse assim, Abacuque 2, todo ele. Há casos grandiosos, como o de um professor no seminário Westminster, que conseguia dizer em hebraico qualquer texto do Antigo Testamento que você lhe perguntasse. Impressionante isso. Especialmente para nós, que se perguntarmos João 3,16, vai ter um delayzinho para lembrar o que é mesmo. Isso tem muito a ver com as tecnologias, tem muito a ver com o distanciamento que temos tido da palavra de Deus. Mas para não me perder nos meus pensamentos, deixa eu voltar aqui com vocês sobre a doutrina da sola escritura. Portanto, se você já ouviu alguém dizer assim, nós não precisamos de confissão de fé, nós não precisamos de catecismo, porque nós temos a Bíblia, você olha para essa pessoa e dá um sorriso e diz assim, legal, é que eu sou cristão, eu sigo a tradição cristã. Se você segue outra tradição, aí é com você. Então, você pode deixar essa pessoa lá no cantinho dela, ou então, se você tiver mais coragem, pode ensiná-la que o que ela está defendendo não é cristianismo. É um radicalismo de seitas que se levantaram no século XVI para defender o nu da Escritura. Mas voltando ao texto, o apóstolo Paulo diz que havia um ensino, que ele chama de o meu ensino. Claro, ele não está dizendo que era exclusivo dele, mas ele está falando que é aquilo que ele cria e que Timóteo também deveria crer. A minha conduta, isto é, a forma como eu vivo e o meu alvo, o meu propósito. Aqui, meus irmãos, nós temos essa tríade que compõe a vida cristã como aquilo que devemos crer, aquilo que devemos viver, ou o modo que devemos viver, e o nosso alvo. Qual era o propósito de Paulo? Paulo dedicou a vida dele toda à pregação da palavra, a testemunhar de Jesus Cristo. Portanto, quando ele fala
do meu propósito, nada mais ele está dizendo do que exatamente testemunhar de Cristo. Então, primeira coisa que ele verifica em Timóteo, diferente deles, o teu ensino deve ser o mesmo do meu, e assim tem sido. A tua conduta, a tua vida cristã, a tua forma de viver é a mesma da minha. E também o nosso alvo é o mesmo. A unidade que Paulo está falando com Timóteo não diz apenas respeito aos dois, mas a todos nós. Nós estamos unidos ao confessarmos a mesma fé doutrinária, ao vivermos a mesma prática cristã, como também ao termos o mesmo alvo de anunciar as boas novas àquele que ainda não conhece. O texto continua e nós temos a próxima tríade, que na verdade são 4, que é a fé, a longanimidade, amor e perseverança. Eu chamei de tríade porque a longanimidade e a perseverança podem muito bem ser resumidas numa outra expressão que Paulo usa como as virtudes cristãs: a esperança. Portanto, outros momentos, Paulo vai usar esses 4 termos como 3, dizendo da fé, da esperança e do amor, que são as virtudes centrais da vida do cristão. Primeiro, a fé em Jesus Cristo, isto é, a convicção firme no Salvador Jesus Cristo. A esperança no Senhor, isto é, a convicção de que não há neste mundo nada que nos traga qualquer salvação, qualquer bênção, senão vindo do Senhor. E vemos isso em Cristo. E o amor, a manifestação daquilo que devemos ter para com o próximo. E por fim, o outro grupo, são 2, que ele inclusive muda no texto para usar a expressão em plural, versículo 11. As minhas perseguições e os meus sofrimentos. De fato, ele precisava dizer isso no plural, porque Timóteo sabia que foram muitas. Foram muitas perseguições, foram muitos sofrimentos que Paulo estava passando, ou tinha passado, e certamente Timóteo conhecia bem. Portanto, também nas perseguições, nos sofrimentos, Timóteo caminhava com ele. No caso específico, Paulo cita o caso quando ele estava pregando na sua primeira viagem a missionária em Antioquia da Pisídia, em Icônio e Listra. Depois, se você quiser, anote aí para você dar uma olhadinha no texto, Atos capítulo 13, 14, até Atos capítulo 14, versículo 20. Então você tem exatamente a passagem de Paulo por Antioquia da Pisídia, Icônio e Listra. Meus queridos, essas 3 cidades onde Paulo pregou, ele foi duramente perseguido. Judeus se levantaram para combater o ensino de Paulo, e foi de tal forma que eles se levantaram, que quando Paulo ia visitando a outra cidade, os judeus iam atrás dele para tentar impedi-lo de pregar na cidade vizinha, que era o plano de Paulo. Até que realmente ele precisou se esconder, e tem toda a história lá de como foi que isso aconteceu. No entanto, há uma coisa curiosa, é que muito provavelmente não, é fato isso, em Atos capítulo 16, versículo, veja aí comigo, só Atos 16, o resto vocês lêem em casa. Atos 16, versículo 1. Atos registra o seguinte, o livro de Atos registra o seguinte: Paulo chegou também a Derbe e Listra. Então ele está visitando de novo aquela cidade. Havia ali um discípulo chamado Timóteo. Timóteo era daquela região.
ele viu Paulo sofrendo as perseguições para pregar a palavra de Deus. E agora Paulo lembra a Timóteo que foi com essas perseguições que o próprio Timóteo veio a crer em Jesus Cristo. O que Paulo quer deixar claro para Timóteo é que, assim como aconteceu com ele, Paulo, ao pregar o evangelho nas cidades as quais pertencia à região do próprio Timóteo, que Timóteo viu acontecendo, também agora Timóteo, quando pregar a palavra do Senhor, enfrentará a mesma oposição, enfrentará os mesmos problemas. Por quê? Porque o versículo 12, Paulo estabelece uma relação entre ser fiel ao Senhor e ser perseguido. Olha aí o versículo 12. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Perceba que Paulo não está dizendo, talvez aconteça, ou poderão. Não. Paulo de fato está declarando que há uma relação entre a fidelidade, ou entre a perseverança no ensino dos caminhos do Senhor e as perseguições. O que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é que simplesmente todos que querem viver a vida piedosa serão perseguidos. Todos que querem ser fiéis ao Senhor terão dificuldades para viver assim. Terão dificuldades porque este mundo milita contra Deus. E assim, devemos perseverar, mesmo diante dos sofrimentos e perseguições associados ao ensino. No entanto, o versículo 13 nos arremata. Os apóstatas, os ímpios, mesmo dentro da igreja, os falsos mestres, estes continuarão a sua jornada. Mas os perversos, os impostores, nós lemos isso no catecismo, aqueles que estão na igreja, mas não são da igreja, os impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Essa é a dinâmica daqueles que dentro da igreja tentam corromper o ensino do Senhor. Mais uma vez, o apóstolo Paulo agora contrasta a vida de Timóteo, mostra a diferença e diz: quanto a você, literalmente, tu porém, permaneças naquilo que aprendeste. Quanto a você, versículo 14, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu. Agora, o apóstolo Paulo, ele vai entrar um pouquinho mais na questão do ensino e falar da natureza da própria fonte deste ensino. Primeiro, Paulo lembra a Timóteo quando foi que ele aprendeu. E não foi Paulo quem ensinou a Timóteo as Sagradas Letras, porque Paulo diz que desde a infância Timóteo conhece as Sagradas Letras, e nós já sabemos a resposta. Paulo já nos lembrou que Timóteo aprendeu as Sagradas Letras por meio de sua avó e sua mãe. Pela providência do Senhor, Timóteo teve duas mulheres fiéis a Deus, que comprometidas com a palavra de Deus, ensinaram as Sagradas Escrituras, isto é, o Antigo Testamento, para Timóteo. Timóteo conhecia as Sagradas Letras, Timóteo conhecia a palavra de Deus. Mas também, quando Paulo esteve lá em Listra, em Derbe, ele pôde apontar tudo aquilo que Timóteo já sabia para Cristo, que Timóteo não conhecia, para mostrar que tudo aquilo que
já havia no conhecimento de Timóteo se cumpria no Messias Jesus Cristo. Por isso ele continua, versículo 15: e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E aqui está um ponto fundamental daquilo que cremos sobre a palavra de Deus. Nós não somos chamados, preste bem atenção, para depositarmos a nossa fé na Escritura. Nós depositamos a nossa fé em Cristo Jesus, onde a Escritura revela esse Cristo. Perceba que há uma relação aqui. Não há outro meio de conhecer Jesus. Mais uma vez, o catecismo que lemos mais cedo está relacionado. Nós vimos que à luz da natureza e de outras religiões, não se pode obter o conhecimento de Jesus Cristo. Somente por meio da revelação chamada especial. Somente essa revelação que realmente pode nos dar o conhecimento de Jesus, para que creiamos em Jesus para a salvação. Esse é o objeto claro da nossa redenção, Jesus Cristo. Porque a Bíblia, meus irmãos, não nos foi dada para ficarmos mais espertos, para que tenhamos mais conhecimento sobre algum detalhe do mundo antigo. A Bíblia não é um livro de literatura para que você tenha bom conhecimento moral. E toda vez que se tenta dar esse propósito para a Bíblia, ainda que seja valioso, você está diminuindo a palavra de Deus. Eu já ouvi isso muitas vezes. As pessoas dizerem: bom, você pode até não crer em Deus, mas você não tem como negar que este livro, ele é fundamental para a cultura ocidental. É verdade isso. A Bíblia é o livro que basicamente construiu a nossa cultura ocidental. Mas não é isso que devemos entender com o seu propósito. As Escrituras Sagradas foram nos entregues para a salvação em Jesus Cristo. Esse é o nosso objetivo. É nesse sentido, preste bem atenção aqui, pais, mães, professores de escola bíblica dominical das nossas crianças, do Micria. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer agora, nem pisque. É por isso que a Bíblia não é um amontoado de historinhas para você contar para crianças e elas aprenderem um fundo moral. Ela é um composto de histórias, de palavras que apontam para Cristo. E se você, por exemplo, contou a história de Sansão, contou a história de Jonas e o peixe grande, e não chegou em Jesus, simplesmente você não contou a história. Se você explicou para as crianças a lei do Senhor, os 10 mandamentos, decoraram os 10 mandamentos, mas simplesmente você não apontou para Cristo, ao mostrar que tudo foi cumprido em Cristo, e que em Cristo nós temos redenção, para podermos viver segundo essa lei, você não fez nada. Você só criou peso sobre os ombros de crianças, num falso moralismo que jamais lhe salvará. Jamais. É disso que Paulo está falando. Tornar-nos sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Finalmente o texto termina no versículo 16 e 17, nos dando um resumo do que é, afinal, esse livro. Do que é isso que constitui esse material que acabamos de ler e que todo domingo estamos aqui expondo. Por que será que não fazemos o mesmo ao trazer aqui as Crônicas de Nárnia ou livros da Turma da Mônica? Tem um motivo para isso. E aqui está o versículo 16 e 17 para nos dizer por quê.
Olhe comigo o texto. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui está a natureza divina da Bíblia. Quando o apóstolo Paulo fala da toda Escritura, do que ele se refere? Isso é uma discussão importante. Afinal de contas, é disso que ele diz ser inspirado. Literalmente, como eu falei para as crianças, soprado por Deus. Ainda que o movimento de inspiração na nossa respiração é o ato de inserir oxigênio, né, no nosso corpo, de absorver o ar. No caso do texto, é o contrário. Nós deveríamos talvez traduzir como toda a Escritura é expirada por Deus, porque é isso que o texto grego está dizendo. Ela é soprada, ela contém o vento de Deus. Agora, o que é o vento de Deus? É o Espírito Santo. O que Paulo está dizendo é que toda a Escritura, ela foi moldada, ela foi providenciada, projetada, aplicada pelo Espírito Santo de Deus. Mas o que é toda a Escritura? Certamente nós já temos que entender que refere-se ao Antigo Testamento, em primeiro lugar, porque afinal de contas é isso que eles detinham nessa época. Quando o apóstolo Paulo está escrevendo a segunda carta de Paulo a Timóteo, preso ali, muito provavelmente nem os evangelhos ainda tinham sido escritos. Nós temos basicamente quase todas as cartas de Paulo tendo sido escritas antes mesmo dos evangelhos. Talvez o evangelho de Marcos já tenha sido escrito, mas os evangelhos nem tenham sido escritos. Será que os evangelhos não são inspirados porque nem tenham sido escritos? Certamente o de João eu posso garantir que não. O evangelho de João só vai ser escrito no ano 80, Paulo já tinha morrido há muito tempo. Nós podemos pensar, por exemplo, será que Timóteo tinha conhecimento das cartas de Pedro, por exemplo, ou de Tiago, escrita aos da dispersão? O texto que vai nos ajudar a compreender o que Paulo está dizendo aqui é um texto de Pedro, escrito num período igual a esse. Pedro está escrevendo na mesma época de Paulo a sua segunda carta. E ele vai usar a mesma expressão de Paulo para se referir, pasmem, os escritos de Paulo. Veja comigo, por favor, segunda carta de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Deixa eu só voltar um pouquinho. Versículo 14, tá? 2 Pedro, capítulo 3, 14. Por essa razão, amados, esperando essas coisas, esforce-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Olha, Pedro tinha acesso às cartas de Paulo, já está mencionando as cartas que ele escreveu às igrejas. E olha o que ele diz ainda. Nelas, nas cartas, há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis, deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. Aqui nós encontramos a resposta. Tanto para Paulo quanto para Pedro, escritura que se referia àquilo que vem
do próprio Deus no Antigo Testamento também é aquilo que Paulo, Pedro, depois os evangelistas, depois finalmente João escrevendo o Evangelho, as cartas e o Apocalipse, estão escrevendo às igrejas como escrituras sagradas, de modo que absolutamente tudo que fora escrito por eles, inspirado por Deus para que nós assim o tratemos. Eu já falei isso aqui de púlpito e eu enfatizo. Eu não gosto daquelas Bíblias que tem letras vermelhas. Sabe aquelas Bíblias que dizem assim, as palavras de Jesus em letras vermelhas. Por quê? Ora, se as palavras de Jesus estão em letras vermelhas, o que não está é a palavra de quem? Palavra de Jesus. Porque absolutamente de Gênesis a Apocalipse, tudo é a palavra de Deus, inspirada por Deus, para que creiamos. É nesse sentido, portanto, que ela é útil. Só porque ela é inspirada, ela é útil. Para o ensino. Paulo já falou sobre o ensino que Timóteo se mantém. A doutrina, toda a doutrina tem que ser extraída das Sagradas Escrituras. Essa é a necessidade que devemos observar. Porque somente a partir dela que se pode de fato fundamentar qualquer doutrina. Todo o ensino da verdade. Segundo, ela é útil para a correção e repreensão, isto é, para a disciplina. Nós não podemos disciplinar os nossos corpos, a nossa vida, senão pelas Escrituras. Nós não podemos, como igreja também, apontarmos e repreendermos alguém num caminho errado, senão pelas Escrituras. Como também, diz Paulo, ela é útil para educação na justiça, na conduta moral. Ela serve também para que nós estejamos estreitamente cumprindo a vontade do Senhor, por causa da redenção, e não para a redenção. E por fim, Paulo nos dá o propósito, o alvo dessas Escrituras, a fim de que o servo de Deus, o que crê, o que de fato professa a fé em Jesus Cristo e crê em sua palavra, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, porque esse é o instrumento de Deus para a nossa vida. Meus amados irmãos, o Espírito de Deus inspirou a palavra. Por isso nós não deveríamos ficar em busca de novas revelações, em busca de sonhos. De vez em quando alguém vem falar comigo, pastor, eu tive um sonho, não sei o que, não sei o que. Eu disse, você comeu muito de madrugada? Não que o Senhor não possa conceder que em sonho o nosso coração muitas vezes se organize em ideias que às vezes até mesmo nos ajuda a tomar algumas decisões. Já vi isso acontecer. Mas não como um ensino novo a ser acrescentado naquilo que já é perfeito. Porque diz o texto, a Escritura Sagrada é para que sejamos perfeitamente habilitados. Não precisamos de sonhos, não precisamos de novas revelações, não precisamos de novas doutrinas, não precisamos de nada além daquilo que o Senhor já nos entregou. Entregou aos seus servos. E aqueles que creem em Jesus, aqueles que professam a sua fé em Cristo, creem assim desde o primeiro século. Nós não estamos dizendo nada de novo. Essa é a doutrina que creem todos aqueles que confiam em Jesus Cristo. Creem na revelação das Escrituras Sagradas como inspirada por Deus. E assim vivem. Isso trará problemas? Muitos. Muitos problemas. Porque o que está aqui, meus irmãos, é escandaloso para o mundo perverso que habitamos.
E aí você vai ter dois caminhos. Como alguns fizeram, você pode mudar o seu discurso. Você pode tentar remodelar e distorcer o ensino das Escrituras para que acomode com o pensamento deste mundo e com a sua vida desregrada, com a sua vida de pecado. Você pode fazer isso. E aí viver segundo o seu querer. Muitos fizeram isso, muitos estão fazendo isso. Não é à toa que nós temos aí pessoas criando igrejas com modos de vida completamente distintos da verdade de Deus. Não pode ser assim. Da mesma sorte, você também pode tomar uma outra decisão, outro caminho. E eu digo a você, mais perigoso, pelo menos agora, pelo menos nessa vida, que é o de ser perseverante. Persevere, e isso lhe trará sofrimento. Persevere nas doutrinas, na confiança do Senhor. Muitos vão tentar levantar questões contra a Bíblia. Defenda a verdade. Não permita que pessoas se levantem contra Deus e sua palavra, dizendo ser ela coisa de homens. Não é, porque toda a Escritura foi inspirada por Deus. É isso que nós cremos. É isso que nós defendemos. E é isso que cabe a todos que creem em Jesus como seu Senhor. Não há outro meio. Não há um meio termo. Ou você tem a palavra de Deus como inspirada, inerrante, infalível, toda ela, ou você vai viver segundo os seus pensamentos, as suas paixões, os seus deuses, e não está na igreja invisível do Senhor. Vamos orar. Louvado e agradecido seja o teu nome, ó Pai. Nós te agradecemos porque a tua palavra nos foi dada. Nós nos submetemos a ela. A verdade que está aqui, ó Deus, que foi entregue de uma vez por todas, a fim de que sejamos salvos na fé em Jesus Cristo, revelado nas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. E nesta manhã, Senhor, a minha oração, como pastor desta igreja, é que meus irmãos aqui reunidos, assim como eu, amemos, ó Deus, a tua palavra mais e mais. Nos voltemos para conhecê-la, ó Deus, nos voltemos para o seu santo ensino e vivê-la, ó Deus. Vivê-la na conduta de piedade, como também, Senhor, na proclamação àqueles que não te ouviram ainda, aqueles que não te conhecem. Por isso, ó Pai, eu rogo que o teu Espírito que inspirou as Sagradas Escrituras entre em nosso coração e confirme aquilo que disseste ao teu povo nessa manhã. Em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém.